Gente, boa noite novamente. Hoje a gente está aqui com um papo super legal para começar uma nova fase da nossa comunidade e encerrar um ano. Por que que eu estou dizendo isso? A gente vem estruturando, né, a nossa comunidade aqui. Já quero de cara agradecer a todo mundo que está ajudando a gente nesse processo. E nada melhor que a gente encerrar um ciclo e começar a se preparar para um novo com um assunto que bate tanto na nossa porta aí, principalmente quando a gente está começando, ou como tech writer, ou num novo projeto, né? Então a Thali trouxe essa sugestão, a gente achou super pertinente. Então hoje ela vai tocar esse assunto aqui com vocês e a gente também espera que seja a porta para novas iniciativas que a gente vai trazer aqui na comunidade 2023. A gente tem bastante coisa por vir e a gente espera muito que vocês gostem. Tá bom? Vou ficar aqui no cantinho, qualquer coisa, só abrir o microfone e falar que esse espaço aqui é nosso. Valeu! Beleza. Vou começar a compartilhar a tela aqui, gente. Vocês só me falam se vocês estão vendo, tá? Vou só mudar aqui de... Vocês estão vendo a tela da apresentação agora? Sim, Tá, deixa eu só voltar aqui. agora foi. Nossa, que Bom, bonito, gente, amei! gostou, menina? Ficou bonito, né? Bom, gente, eu sou a Thali. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre expressões de TI. Esse tema surgiu, na verdade, com um formulário que eu enviei lá no grupo do Telegram da comunidade, para vocês enviarem algumas expressões que vocês tinham dúvidas e queriam saber mais sobre. E é basicamente isso, vai ser um amontoado de expressão que eu vou passar uma por uma, explicar um pouquinho sobre, sem muitos detalhes mais técnicos, porque realmente foi muita coisa, e eu vou tentar passar rápido, tá? Eu vou me policiar para pelo menos umas 7h50 terminar a apresentação e a gente parte para as perguntas. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo loiro, eu tô com um kimono que tem A Noite Estrelada de Van Gogh, e eu tenho um óculos transparente com um grau só para conseguir enxergar a tela do computador mesmo. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou Technical Writer na Zup Innovation, trabalho com Technical Writing desde 2019 e eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Partindo já para a primeira expressão, então, que vocês mandaram foi branch. Então, eu coloquei aqui, basicamente, que branch é uma ramificação do projeto, né? Então, quando a gente cria uma branch, é feita uma cópia do projeto para essa branch, usando um gerenciador de versões. Geralmente, esse gerenciador é o Git, e quando você cria uma branch, é como se você pegasse aquela linha do tempo e tirasse um recorte com essa cópia para você fazer as alterações que você precisa e depois colocar de volta na linha do tempo atual. Então, vamos imaginar que a gente está ali produzindo um filme e a gente está gravando as cenas, e a pessoa responsável por editar essas cenas viu que tinha algum problema em uma cena que já foi gravada. Então, a gravação do filme continua, mas essa pessoa responsável pela edição pega aquela cena que já está gravada, faz as edições e depois inclui na versão final do filme. É basicamente assim que uma branch funciona. No próximo slide, eu coloquei basicamente que essas branches podem ser usadas para corrigir um erro, ou então desenvolver uma nova funcionalidade para lançar uma nova versão do produto ou do projeto ali que tem esse versionamento. E isso proporciona a redução de impactos no código, porque se a gente não altera a linha do tempo atual, consequentemente, a gente consegue corrigir os erros com muito mais tranquilidade. Por exemplo, no caso do filme que eu dei como exemplo, se a gente editasse talvez o recorte final do filme, a gente poderia cometer algum erro que, sei lá, poderia piscar uma tela em preto no filme, ou então depois a gente perderia uma parte do filme. Então, é importante que a gente tenha esse lugar para a gente fazer as alterações fora do fluxo normal. A próxima expressão é por request, que também está um pouco relacionado com a branch, né, porque tem a ver com versionamento ainda. E o pull request, basicamente, é o que você faz depois que você faz as suas alterações na branch.
Então, essas alterações precisam ser unidas com o código principal, e você faz isso por meio de um pull request, que é basicamente uma requisição para fazer essa união dos códigos. E isso ajuda bastante, porque quando você vai unir esses códigos, se eles tiverem versões diferentes, você precisa corrigir isso antes de fazer essa união. Então, isso ajuda também a gerenciar os impactos e reduzir os erros na hora de fazer essa mesclagem. Então, eu coloquei aqui que essa prática, né, de fazer as alterações do código principal para o pull request em diferentes branches cria essa segurança e consistência no código principal, e também demanda que essas branches paralelas reflitam a versão atual da solução para fazer essa união. A terceira expressão é payload. Então, eu coloquei ali em cima o que significa o conteúdo do payload. Tentei colocar em algum contexto para ficar mais visível o que eu vou explicar agora. Então, o payload geralmente está inserido num contexto de requisição, e a representação do conteúdo que vai ser transportado por meio de um protocolo ou por uma requisição. Então, o que acontece antes do payload é toda a informação útil que vai ser útil para o transporte do conteúdo, e o que aparece depois é o conteúdo que vai ser enviado. Para fazer uma analogia, para ficar mais fácil de entender, basicamente, o que vem antes do payload seria, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa online, e aí você precisa ter informações, tipo, o site que você comprou, o item que você comprou, para onde você enviou, a transportadora que vai fazer o envio, a taxa de entrega. Essas são informações que viriam antes do payload. E nesse contexto, o payload seria o que você encomendou, então o que chega na sua casa. Mas sem as informações que vêm antes, você não conseguiria receber essa carga. Sim, gente, eu vou falar muito rápido, desculpa. Vou tomar uma aguinha. Próxima expressão é hash. Então, colocando em algum contexto, eu coloquei aqui o que é código ou função hash. Então, eu coloquei que o hash é uma função matemática que converte arquivos ou informações, como nomes e senhas, em letras e números de tamanho fixo. Então, por exemplo, vai pegar ali o meu CPF e vai fazer uma conversão usando uma criptografia. E aí, essa criptografia, geralmente, é a SHA-1 ou MD5. Nada mais são que maneiras de esconder os dados reais. Então, usando um código hash, você consegue transportar os dados de maneira mais seguras, e você consegue também impedir que invasores ou os próprios sistemas tenham acesso aos dados de cliente ou arquivos confidenciais. Então, geralmente, quando a gente vai mexer com dados sensíveis, então, por exemplo, sei lá, eu tenho o meu RG, e aí quem vai guardar essa informação não pode saber dessa informação, ou precisa guardar com muita segurança. Esse RG é convertido por um código hash e armazenado no banco de dados, porque assim as informações ficam seguras, e se alguém, porventura, invadir aquele sistema depois, vai ser muito mais difícil conseguir saber qual informação é aquela, porque vai estar criptografada com aqueles métodos de criptografia, né, que é o SHA-1 e o MD5, que eu falei anteriormente. Então, basicamente, quando você pega uma informação e transforma em um código hash, você está fazendo aquela informação ficar mais segura. A próxima expressão é observability. Então, observability nada mais é do que um conceito que se trata do quão bem o sistema é monitorado para evitar falhas e também para fazer o gerenciamento das falhas que acontecem, para o serviço ficar sempre disponível. Então, o conceito de observabilidade, ele é aplicado de diversas formas para os sistemas conseguirem ser monitorados, para a gente conseguir identificar a disponibilidade de um serviço, e se alguma coisa der errado, o que deu errado, para conseguir consertar o mais rápido possível.
para evitar coisas, por exemplo, de um sistema cair e ninguém sabe o que aconteceu com o sistema, qual que foi o componente que foi afetado, qual erro que deu, o que a gente vai fazer para consertar. Então, para esses casos, a observabilidade é muito importante e crucial, principalmente em serviços que precisam estar disponíveis, como, por exemplo, um serviço de um banco, né, que não pode cair. Então, adicionalmente, aqui eu coloquei, né, que métricas, logs e eventos são monitorados a partir desse conceito para gerar alguma saída que indica a mudança no comportamento do serviço, né? Então, o exemplo que eu dei aqui é quando a quantidade de logins num serviço sobe em um dia de 100 para 10 mil. Pode indicar que esse serviço está sofrendo um ataque e que esse ataque causou instabilidade no sistema e precisa ser verificado. Mas também, outro exemplo, por exemplo, da conexão de um componente específico com um serviço, o serviço caiu e aí o componente para de funcionar, e aí por métricas e logs de observabilidade, a gente consegue saber que o componente que deu problema porque o serviço que ele está conectado está instável. E tudo isso ajuda a gente a comunicar para o nosso cliente o que está errado, qual que é a previsão da gente consertar isso, e quais são os próximos passos. A próxima expressão é run. Eu tentei aplicar em algum conceito, então, o que é dar run em um projeto, que eu imagino que seria aonde essa expressão estaria aplicada. Então, basicamente, dar run num projeto é executar o projeto na interface de desenvolvimento. Então, essa expressão geralmente é usada pelos desenvolvedores, quando eles estão falando de algum passo que precisa ser seguido. Então, a gente vai dar run no projeto, ou então, eu dei run no projeto e deu falha, esse tipo de coisa. E aí, vem para a próxima parte, que quando a gente executa um projeto, ele pode dar erro. E aí isso gera outra expressão, que é erro na hora do build. Então, isso significa que antes da execução do projeto, que seria o run, a interface de desenvolvimento, fazendo análise do código, encontrou falhas ou alguma inconsistência, que impediu que o projeto fosse executado. Então, por isso aquele projeto deu erro na hora do build, que é outra expressão que acaba sendo usada nesse contexto. A próxima expressão é mandate. Então, eu coloquei que o mandate de um código normalmente é um conjunto de regras definidas para a implementação de um sistema. Então, sem essas implementações, o sistema não vai funcionar. Então, provavelmente é algum arquivo que precisa ser configurado, alguma instalação que não pode faltar, porque sem esse mandate, simplesmente o projeto não vai funcionar. São coisas que precisam vir antes da execução do projeto. A próxima expressão é core, aplicado em algum contexto. Eu estou me sentindo muito no soletrando, gente. Sabe quando aparece aquelas palavras assim, aí, palavra tal. Aí fala assim, aplica no contexto. Eu tô meio assim, deixa eu continuar, mas é isso que eu tô pensando. Aplicando num contexto aqui, o core é basicamente o core da aplicação. Então, nesse contexto, o core seria um termo utilizado para descrever a camada principal de um sistema. Então, geralmente é nessa camada que vai ficar as classes principais e os algoritmos mais críticos para o funcionamento de uma solução. Então, quando alguém vai falar que é o core da aplicação, isso quer dizer que sem isso, essa aplicação não funciona. Sem essas classes principais, sem esse método, sem esse serviço, a aplicação não executa. E as partes complementares do sistema geralmente vão herdar os aspectos do que é considerado core. E a evolução da solução depende de como o core está implementado. Então, geralmente, tudo vai girar em torno desse core da aplicação. Então, se a gente vai fazer uma nova funcionalidade, em algum momento aquela funcionalidade vai herdar aspectos do core da aplicação, que seriam as classes principais. A próxima expressão é flag. Eu coloquei aqui o que significa usar uma flag, que eu imagino que seja o contexto dessa dúvida. Então, eu coloquei que a flag geralmente é uma variável
que é usada na programação como um sinal que permite que o programa entenda que uma determinada condição foi encontrada, como se fosse um marcador dentro do código. Essa variável geralmente recebe um valor verdadeiro ou falso, ou então um valor específico que indica o resultado de alguma ação no sistema. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar alguma condição no código, e a gente precisa saber se essa condição passou por, sei lá, 3 estruturas. Aí a gente coloca uma flag para saber se a condição passou por essas estruturas ou não. Porque mudando o valor dessa flag, a gente consegue inferir se isso aconteceu ou não, basicamente. Então, coloquei aqui, ao executar o código e verificar o valor da flag, é possível identificar aspectos como quais condições do código foram validadas e quais dados foram processados. Além dessas expressões de sim ou não, a flag também pode conter ali um valor específico, que a pessoa que está programando, né, sabe que aquele valor só vai existir se o código executou até a etapa. E se não tiver nenhum valor, é porque o código parou em alguma etapa específica que precisa ser revista. Então, a flag é um artifício bem comum na programação, que é bastante utilizado, principalmente para entender o funcionamento do código. A próxima expressão é mock. Então, eu coloquei aqui como contexto fazer ou executar um mock. E os objetos de mock, eles simulam o comportamento de algum objeto real do sistema ou do código. E esses objetos, eles são criados para testar o comportamento em situações que o teste do objeto real levaria informações para o sistema em produção. Então, quando eu preciso testar uma nova funcionalidade, e para eu testar essa nova funcionalidade, eu provavelmente vou relar em alguma coisa que está em produção, ou que vai afetar o sistema de alguma forma, é comum criar um ambiente de mock, ou um objeto de mock, para receber informações ali fictícias, para ver como esse funcionamento seria sem afetar o ambiente produtivo. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Um mock de ambiente de cadastro de usuário é construído para verificar essas etapas do cadastro e fazer essa verificação sem popular o banco de dados do ambiente de produção com dados falsos. Então, é um cenário possível em que o mock pode ser aplicado. Próxima expressão é gateway. Aqui tinha duas vertentes para essa expressão, né, que é gateway ou algo mais específico para API, mas eu vou começar explicando o que é um gateway. O gateway é um componente que faz a intermediação da conexão entre os dispositivos que estão conectados numa rede ou num sistema. Então, os dados de entrada e saída passam por esse gateway antes de chegarem no seu destino. Então, é como se ele direcionasse o que é enviado ou o que é recebido antes de chegar no destino. Ele faz essa intermediação. E existem dois tipos de gateway. Tem o unidirecional, que a informação é transmitida por uma única fonte, e o bidirecional, que a informação é transmitida tanto da fonte do lado receptor, quanto da fonte do lado principal. E as duas informações conseguem ali coexistir sincronizadamente. A próxima expressão é path. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Beleza. Coloquei aqui path da aplicação, mais voltada para o contexto de API, nesse caso. Então, o path da aplicação é basicamente a URL, onde a API e seus vários recursos estão disponíveis para ser utilizado nas requisições. Então, quando a gente coloca essa URL, o sistema identifica e consegue se comunicar com os serviços e entende o formato que a API espera que as informações sejam enviadas. Sem esse caminho, a gente não consegue dizer o que o sistema está esperando da gente e para onde as informações vão, basicamente. E aqui é possível enviar parâmetros juntos ao caminho, né, que é o path, para fazer essas requisições nos serviços disponíveis.
Então, os parâmetros de path são separados da URL com o símbolo de barra, e esses parâmetros, eles definem a localização do recurso que vai ser usado. E a entrada do usuário nessas requisições tem que ser substituída por um valor real, que pode estar contido entre chaves. Então, quando a gente vai fazer uma requisição do tipo com o path, com parâmetros, a gente vai dividindo o que a gente quer por barras. Então, por exemplo, eu vou acessar um site de carros, então www.carros.com modelo HB20. Então, ele vai me trazer, por meio desse parâmetro de path, o carro HB20. A próxima expressão está um pouco correlacionada ao path, mas por conta dos parâmetros, e é a expressão de query. Então, query é uma estrutura que, quando é aplicada a alguma linguagem, permite que o usuário insira, atualize, selecione SQL. E voltando para o contexto de API, também existem parâmetros de query. Então, além dos parâmetros de path, que é aquele separado por barra, também tem como você fazer requisição por parâmetros de path, de query, perdão. Por parâmetros de query. Então, os parâmetros de query, diferente dos de path, eles são separados por um ponto de interrogação e definem as operações de classificação, paginação ou filtro do recurso a ser usado. E, além disso, a entrada do usuário é passada como uma variável. Então, por mais que, às vezes, esses dois tipos de parâmetro consigam encontrar ali o mesmo objetivo, a formatação deles são diferentes. Então, enquanto o parâmetro de path é aquele modelo de barra, o de query vai começar com interrogação e vai estar nessa linguagem mais aproximada do banco de dados. A próxima expressão é header. O que eu coloquei como contexto é header da requisição. Então, eu coloquei que o header da requisição é o cabeçalho que define as propriedades e as restrições para as requisições que vão ser feitas. E essas propriedades podem definir formatos esperados e condições, além de deixar o conteúdo mais limpo para a resposta do servidor. Então, no header da requisição, é onde a gente vai especificar basicamente tudo o que a gente quer que seja cumprido na hora de fazer aquela requisição. Isso vai deixar mais claro o caminho para quem vai receber aquela requisição. Então, por exemplo, eu quero um sapato, e aí eu vou fazer uma requisição para conseguir um sapato. Só que aí no meu header eu coloquei sapato número 38. Aí quem vai receber essa requisição vai olhar sapato número 38, beleza. Mas qual que é o modelo, qual que é a cor, qual que é... Se tem algum detalhe específico, se você quer que embalama presente. Então, tudo isso tem que estar no header da requisição para conseguir a resposta exata do que você precisa. E aí eu coloquei aqui mais uma curiosidade, na verdade, né? Que nem todos os parâmetros do header são cabeçalhos de requisição, por mais que eles sejam chamados dessa forma. Também tem cabeçalho de entidade, que pode referenciar os aspectos importantes para o armazenamento das informações, como, por exemplo, o corpo da mensagem, que é o cabeçalho de content length. Coisas que eu aprendi pesquisando. E aí eu quis trazer porque eu achei legal, gente. A próxima expressão é endpoint. Também tem a ver com API. Então, o que é o endpoint, né? O endpoint, em protocolos de comunicação, né, são os pontos de conexão entre a API e o cliente, né, o ponto A e o ponto B. Esses pontos de conexão geralmente são representados por URL e são a porta de entrada para acessar os serviços de uma aplicação. Então, por exemplo, eu tenho o meu endpoint da Thalitinha e tenho o endpoint da loja que eu quero acessar. E aí, eu tenho que fazer essa comunicação entre a minha URL e a URL da loja,
para a gente conseguir se comunicar. Então, eu enviar os dados e a loja retornar os dados que eu preciso. A próxima expressão é response. Response é a resposta que o servidor envia para o cliente. Então, quando você faz uma requisição, a response retornada pode conter os dados que você espera, ou então sinalizar uma mensagem de erro, sinalizando que alguma coisa deu errado no processamento da requisição. Então, quando eu faço essa requisição ali do meu endpoint para o endpoint da loja que eu quero comunicar, a resposta pode ser uma coisa boa, por exemplo, eu procurei um sapato com todos os detalhes e ela me retornou exatamente o sapato que eu queria, ou então ela não encontrou o sapato que eu queria porque eu só coloquei sapato número 37. E aí ela vai me retornar falando, olha, você precisa me dar a informação da cor do sapato, você precisa me dar a informação de se é para presente ou não, qual que é a marca do sapato, para eu conseguir te dar os dados que você quer. Então, isso a gente descobre na resposta da requisição que a gente faz. A próxima expressão é integer. Eu coloquei integer ou int, que pode ser como as pessoas desenvolvedoras citam esse tipo de dado. E isso é basicamente um tipo de dado na programação que vai servir para armazenar valores numerais inteiros. Então, por exemplo, 1, 2 e 3. Então, por que que existe um tipo de dado para armazenar valor inteiro, né? Basicamente, existem tipos de dados que aceitam casos decimais na programação e existem tipos de dados que não. Isso pode ser muito útil na hora de usar muita memória ou pouca memória e conseguir controlar melhor os recursos de um sistema. E é por conta disso que existem diversos tipos de dados, mesmo que numerais, para a gente conseguir fazer melhor esse gerenciamento de quanta memória a gente vai ocupar, de quanto espaço a gente está ocupando, até para a gente conseguir deixar a própria solução mais fluida, para evitar trava, para evitar também muito processamento de dados, esse tipo de coisa. A próxima expressão é Boolean, que também é um tipo de dado, só que é um tipo de dado para armazenar valor verdadeiro ou falso. Então, os valores verdadeiros, eles são representados ou com a expressão true, ou pelo número 0, ou pelo número 1, perdão. E a expressão para valor falso é false ou número 0. E ser true ou 1 e ser false ou 0 vai depender bastante da linguagem que está sendo utilizada, mas geralmente eu vejo mais true e false. Eu não sei se tem alguma linguagem que ainda retorna 1 ou 0, assim, nos sistemas mais atuais, sabe? Mas geralmente eu vejo true ou false. Mas é uma coisa que pode acontecer. Aí às vezes a gente está acostumado com true e aparece 1, aí a gente fica tipo, o que está acontecendo? O que é 1, meu Deus do céu? Mas eu deixei aqui também para dar essa informação, né? Então, esse tipo de dados, que é o Boolean, ou Bool, ele é muito usado para fazer validação e estruturas condicionais, quando a gente precisa realmente validar alguma coisa, se alguma coisa aconteceu, se alguma coisa não aconteceu, para a gente conseguir saber como agir. Então, é uma coisa, assim, bastante usada, mas para condicionais mesmo. A próxima expressão é string, que é mais um tipo de dado. Eu vou tomar uma água, que eu estou falando muito rápido. String é um tipo de dado que serve para armazenar uma sequência de caracteres, e essa sequência de caracteres podem representar frases, palavras e textos em uma aplicação. Ai, meu Deus, calma. Só para finalizar aqui no rolê da string, é que existe um outro tipo de dado que chama char, que ele serve para armazenar caracteres. Então, em vez de você armazenar Thalita, que dá para você armazenar numa string, no tipo char, você vai armazenar cada letra de Thalita
depois fazer uma ordenação muito doida para você conseguir juntar cada letra e formar a palavra. Então, o char é bem usado para coisas assim mais específicas, que você precisa armazenar só as letras separadas, e não uma sequência de caracteres como a string. Gente, eu percebi que eu fiz um speedrun de expressões de TI, e eu já terminei. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Aqui eu coloquei o meu LinkedIn e o Instagram que eu tenho para fazer conteúdo sobre technical writing, que chama Desbravando a Doc, que é uma página que eu tenho com os meus amigos para fazer conteúdo de TW. E eu espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Eu falei muito rápido, eu sei. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser fazer qualquer comentário, eu deixo aberto agora esse tempinho aí, que a gente tem 20 minutos, porque eu fui muito rápida. É isso, gente. Nossa senhora, minha garganta tá doendo. Arrasou. Eu Misericórdia, como eu amei. falei rápido. Queria ter tido esse conteúdo um tempo atrás. Surto, gente. Falei rapidão, achei que ia demorar, porque, tipo assim, eu fui ver nos slides, aí, tipo, deu. Deixa eu ver quantos slides. Deu 54 slides. Aí eu pensei, gente, eu vou ficar 1h30 falando isso. Aí eu falei super rápido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando surge uma dúvida assim de alguma expressão que às vezes aparece assim no dia a dia, tem algum lugar que você recomenda que a gente faça buscas específicas ou é um Google mesmo? Porque eu confesso que já aconteceu algumas vezes de eu procurar e não encontrar, ou não encontrar dentro do contexto certo, né? Ainda mais quando são palavras em inglês, enfim. Eu fico um pouco insegura, né, de achar um conceito e ele não ser o correto. Assim. Então, geralmente eu procuro no Google, mas o Google, geralmente, dependendo do quão específico você é, ele não vai encontrar o que você está procurando. Então, por Hum. exemplo, se você procurar só gateway, ele vai procurar o gateway que é conceitual de TI, não o gateway da API que você quer saber o que é. Então, a dica que eu dou é tenta dar o máximo de detalhes quando você vai fazer a busca, para você encontrar pelo menos um contexto em que aquilo foi aplicado para você pegar o que é, sabe? Tem bastante termos assim que às vezes na explicação não vai ter muita coisa, mas você encontra artigos de dúvidas dos próprios desenvolvedores que têm informações sobre, tipo no Stack Overflow, em fóruns de tecnologia mesmo, sabe? Esse aí é bem famoso, né, esse Stack Overflow. Eu dou uma olhada lá de vez em quando também. Aí eu olho sempre. Mas acho que é isso. Minha dúvida era essa. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, gente. Esse é o momento. Muita informação, gente, eu sei. A gente Até pode juntar todas as pensar, pontinhas. a gente pode pensar numa forma de compartilhar também, né, esse conteúdo com o pessoal que a gente já vem pensando. Acho que é bom ter isso aí na manga, né? Ah, sim, nossa. Dá para fazer vários posts com esse conteúdo. Nossa, total. Eu acho que é isso, gente. Bom que dá tempo da gente jantar. Olha eu almoçar. Jantar com calma. Misericórdia. Olha, em nome aqui da comunidade, eu quero agradecer mais uma vez a vocês, agradecer a Thali e também desejar um bom final de ano aí para todo mundo. Esse ano vai ser meio ingrato, né? Cair no sábado e domingo, não vai ter um diazinho a mais aí para a gente descansar, pelo menos não na maioria das empresas, mas que vocês tenham aí um final de ano iluminado, com saúde, que o resto acho que a gente dá um jeitinho, né? E recuperar nossas forças para o próximo ano, que a gente tem muita coisa para tocar por aqui. Com Obrigada mais certeza. uma vez. Ai, gente, muito obrigada aí pelo tempinho. Espero que vocês tenham gostado e não precisam ficar desesperados, tá? A gente vai disponibilizar no YouTube, vocês podem ver na velocidade 0,25 para ajudar. Vai dar tudo Com certo. legenda. Exatamente. É isso aí, mas foi ótimo, Thali, de verdade. Muito rico o conteúdo. Obrigada E pela qualquer disponibilidade coisa, aí. pode falar comigo, tá? Qualquer dúvida, eu tô aqui.
E depois também tem que dar uma aula pra gente de como fazer apresentações bonitas no Canva. Pode ser também, faço Tá? workshop do Canva. Então amei, já quero. Gente, um beijão, viu? Boa noite aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.